Olá, Olá, então, prazer, tudo bem, tudo Adriana? e você? Também, Que tudo bom. bem, obrigada por esta oportunidade também que nos deu de ouvirmos um bocadinho a sua voz aí desse lado. Já agora aproveito para dizer a todos os participantes que as questões que tenham a colocar, a Adriana, não sei, prefere as questões no final, se calhar, da sua apresentação. Então, tudo bem, pode ser durante também, quiser Durante falar. também, muito, muito bem. Vamos controlando aqui as questões que vão sendo colocadas. Aproveitar para também para me apresentar. Sou nova na DG Lab, o meu nome é Sandra Dias, sou nova diretora de serviços. Estou aqui com o Bruno, o Dr. Bruno Eiras, e que é o nosso subdiretor para a área do livro e das bibliotecas. E pronto, entraram e fizeram muito bem, foram entrando aqui no nosso webinar. Isto também tem a ver com a inexperiência minha, que assumo completamente, de gerir aqui as novas tecnologias e fazer este webinar neste momento, porque geralmente estou sempre do outro lado como participante e agora estou como anfitriã, mas a vida é assim, é feita de aprendizagens e é com muito prazer que estou aqui convosco, com vocês hoje. Portanto, a Adriana, dizer-vos que a Adriana Ferrari é bibliotecária, diretora técnica, foi diretora técnica da Biblioteca Florestan Fernandes da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, entre 96 e 2002, e também do Sistema Integrado de Bibliotecas, de 2002 a 2007, da Universidade de São Paulo. Esteve como assessora na Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, idealizou e coordenou o projeto da Biblioteca de São Paulo, inaugurada em fevereiro de 2010, e da Biblioteca Parque Vila Lobos, em dezembro, inaugurada em dezembro de 2014. Foi também coordenadora da Unidade de Bibliotecas e Leitura, do Prémio de São Paulo, do Prémio de Literatura, ambos da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, entre 2007 e 2015, assessora do Gabinete do Reitor da Universidade, presidente da FEBAB, da Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, cientistas da informação e instituições, e neste momento é atualmente a vice-presidente da FEBAB, também com as suas relações com a IFLA, e no âmbito da divisão da América Latina, chefe técnica da Biblioteca Florestan Fernandes, e hoje está aqui conosco para percebermos um pouco então o que é que se passa nessa realidade do Brasil. A pandemia continua, Adriana, como é que estamos desse lado? Sim, então, primeiro queria agradecer também o convite, que muito me honra falar com vocês, com, né, todas as permissões que a gente tem da língua portuguesa aqui no Brasil, então, algumas coisas às vezes a gente não usa o mesmo termo, espero que a gente possa se comunicar. Então, é muito prazer estar aqui com vocês, é uma honra, né, compartilhar, estava falando para a Sandra e também para o Bruno, que tive a felicidade de conhecer nessas andanças de movimento associativo. Eu não sou da área acadêmica, eu sou uma pessoa que a gente chama aqui no Brasil de chão de fábrica, então os meus estudos, né, eles foram todos aí feitos a partir das minhas inquietações e dos desafios, né, que a gente encontra, né? Você falou, olha, hoje eu estou aqui desse lado, tudo tem a sua primeira vez, né? Então é uma conversa, é um aprendizado, não é uma palestra, né? Assim, é uma conversa. E realmente a gente ainda está, né, no furacão, no olho do furacão, como a gente diz aqui, da pandemia. Eu até coloquei a pandemia, o pandemônio, porque para nós a gente não bastasse a pandemia, a gente tem um governo que fez uma opção pela morte das pessoas e ele não esconde isso, então tudo que está sendo feito é para que as pessoas de fato não se vacinem, né, morram, né? Então acho que é uma situação extremamente difícil, né? É uma situação que a gente sente de certa forma muito aturdido, porque ela não tem sintonia com aquilo que a gente realizava que nós éramos, né? Um país amigável, um país que acolhe, um país onde a trilha sonora é o samba e que todo mundo se ama e cuida das pessoas, e em que pese muitos dados que a gente já vinha acontecendo e vendo, acompanhando, como um dos países que mais mata ativistas no mundo,
um dos países que mais mata pessoas LGBTQI+, mas mesmo assim a gente achava que não, né? Então, eu acho que o governo Bolsonaro, a eleição do Bolsonaro, nos coloca de frente com o povo que a gente né? E, Adriana, e o Infelizmente é papel, isso. sim, e o papel das bibliotecas no meio disto tudo, não é? A informação e a desinformação, em que é que ficamos, de que forma é que ajudamos, porque de um lado Exatamente. temos o poder político, do outro lado temos a ética profissional, temos persistentemente que ajudar a população a compreender as informações que recebem e que nos inundam diariamente, e o papel das bibliotecas no meio desta pandemia, de facto, é um pandemónio, porque é difícil destrinçar aquilo que conseguimos. Porque, na verdade, a sociedade somos nós. Nós não estamos à parte da sociedade. Nós não somos os bonzinhos e tem os malvados que disseminam desinformação, que votaram no Bolsonaro, que de certa forma, reforçam as políticas genocidas desse governo. Existem bibliotecários lá, existem bibliotecários que defendem a desinformação, bibliotecários que disseminam as fake news, médicos que disseminam as fake news, educadores que disseminam as fake news. Então, assim, a gente está dentro disso tudo. Então, não é que a gente tem uma liga, né, de bibliotecários, e todos os bibliotecários do Brasil estão super conscientes e lutando contra. Não é isso que a gente Sim, de facto, foram desafios que foram colocados à própria humanidade, nós enquanto seres humanos, não é? De que forma é que nós lidamos com isto tudo e conseguimos ultrapassar e até criar oportunidades, mas na realidade não somos todos iguais e depois isso reflete-se exatamente nisto, nestas talvez uma arrogância nossa, né? De achar também, que a gente é melhor que o outro, que o a outro. gente está num lugar. Então, acho que é um pouco de tudo isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar aqui. Força. Então, até já, Adriana. Vou deixar a ação por sua conta. Até já. Ai, Jesus. Vai, Jesus. Estamos cá, estamos cá, estamos juntos. Vai. Até já, Vamos Adriana. lá. Até já. Segura minha mão. Então, acho que vocês já estão vendo a apresentação. Conseguem ver? Que bom. Bom, então, essa sou eu, né? Então, como vocês viram, eu fui vice-presidenta, agora eu sou vice-presidenta, porque, de fato, uma das coisas que eu vejo e me achei foi no movimento associativo, para eu poder atuar, não no campo bibliotecário, né? Como diz a IFLA, o campo bibliotecário. A gente fala área aqui no Brasil, mas é campo, field, né? Eles põem field, campo bibliotecário, mas para atuar como aquilo que eu acredito que deva ser a contribuição de alguém que escolheu como profissão ser bibliotecário, bibliotecária ou bibliotecária, como a gente fala aqui, para incluir as pessoas LGBTQI+, né? Então, eu gostaria de, em primeiro lugar, a gente começou falando, prestar as minhas homenagens, né, às famílias dos amigos das milhões de pessoas que tiveram suas vidas ceifadas pela Covid. Eu acho que a gente está aqui, num ambiente, né, privilegiado, podendo estar falando, apesar de todos os desafios que eu acho que todos nós enfrentamos. Também tive familiares que perdi familiares nessa pandemia. Então, acho que a gente estar aqui também é uma forma, e continuar lutando, de prestar e honrar aqueles que se foram. E no caso do Brasil, algumas milhares de vidas poderiam ter sido poupadas se a gente tivesse uma política pública eficiente, né? Então, só para vocês verem, a gente tem esses tristes dados aqui no Brasil, né? 21 milhões de casos. A gente fala em 590 mil mortes, mas a gente sabe que existe uma subnotificação muito grande. Só para vocês terem uma ideia do momento político que a gente vive, a gente não tem dados oficiais do Ministério da Saúde. Os dados que a gente tem sobre a Covid são dados de um consórcio de imprensa. Então, os veículos de comunicação se juntaram para poder
monitorar e publicizar esses dados, então só por aí vocês... o fato de querer pagar as informações que não circulam, o apagar, né, a gente fala o apagão dos dados aqui no Brasil, é uma forma de dizer também que não tem o problema, que não é bem assim. De onde são esses dados? Mas os dados estão aí, né? Existem várias crises, né, a partir da morte das pessoas, né, inclusive crises nos cemitérios, enfim, uma série de coisas acontecendo, e aí a gente também tem, claro, embora sejam números terríveis, a gente ainda tem que agradecer a Deus, né, porque a pandemia não é tão letal como poderia ser, né, ou seja, imagina se fosse mais letal, o que não seria. Então, do que a gente já estava falando, né? Com aqueles dados, como que você explica, né? Assim, nosso pandemônio. Aí está a foto do Bolsonaro, ele não usa máscara, ele abaixa a máscara, as pessoas vão, beijam, põe as crianças no colo dele, e ele fez, no dia 7 de setembro, que a gente comemora a independência, né, do Brasil, aquela coisa toda, houve atos no Brasil inteiro. Não foram os maiores atos da história, como ele colocou, acho que vocês também acompanharam que há 2 dias atrás o Bolsonaro fez o seu pronunciamento, né, na ONU, e aí eu faço um parênteses que me deixou extremamente chateada, assim, não só pela fato do Bolsonaro, mas é um presidente que declaradamente não se vacinou e vai lá no meio da ONU, né, falar, eu não estou vacinado. Então, assim, às vezes a gente fica pensando um pouco assim, nesses órgãos internacionais, né, para os quais eu também trabalho, faço parte de um grupo, vou contar para vocês, mas eu fiquei muito mal, porque eu acho que se eu fosse um representante, uma presidenta de algum país, eu juro que eu tinha feito um motim para não deixar esse cara entrar, por uma questão de respeito, né, com todos, né? Então, acho que o fato dele entrar na ONU me incomodou demais, o fato dele discursar presencialmente me incomodou demais. Enfim. Mas eu quero colocar essa foto aqui dos manifestantes, que, embora eles não eram os milhões que ele falou, que os maiores atos que nós tivemos aqui no Brasil, que levou pessoas na rua, foram o ato pelas diretas, pelas eleições diretas, que levou, sim, milhões de pessoas na rua, mas, de toda forma, tinha muita gente. E uma imprensa, um observatório aqui em São Paulo, que é ligado à universidade que eu trabalho, eles fizeram uma pesquisa, porque também o eleitorado do Bolsonaro, até então, muito ligado às igrejas evangélicas, em especial a igreja do Edir Macedo, né, Universal do Reino de Deus, mas nessa amostra da Paulista, né, eles fizeram uma pesquisa para entender quais religiões, né, que as pessoas se declaravam. E para nossa surpresa, e aí começa a ficar mais complexo ainda, isso tudo, que 30% eram esses declarados evangélicos, 30 católicos, 30 de matrizes outras, né, se declaravam espiritualistas, como espíritas, como eu, por exemplo, mas não estava lá, obviamente. Então, você vê que, de fato, é aquilo que a gente começou a falar, né? Não é um segmento, não é um pensamento restrito a um tipo, a um perfil, né? Haja visto que a gente fala muito sobre a educação, né, da educação formal, e os eleitores do Bolsonaro, em pesquisas, são os que têm maior, na sua maioria, um maior nível de escolaridade. Então, vai colocando uma série de coisas, né? Tudo bem que você pode questionar, e eu questiono o que é essa educação, né, que se recebe, que às vezes é um canudo, né? Não sei se isso faz sentido no português de Portugal, né? Canudo, quer dizer, só o diploma, mas não transforma nada, não é uma educação que transforma, como apregou o nosso grande educador Paulo Freire, né, que está fazendo aí uma série de homenagens aos 100 anos de nascimento dele. É uma educação que vai saber quais são as capitais do mundo, se tanto, né?
que vai saber sei lá o quê, porque até o povo acredita que a Terra é plana. Então, é complicado, né, você apostar, né? Eu aposto muito na cultura, né, nessa educação que não se separa da cultura. Porque a educação, e aí me perdoem se tiverem professores aqui, mas isso é um pensamento que eu vejo aqui no Brasil, né? Então, assim, como que você pode acreditar que os médicos, né, eu conheço alguns de hospitais mais renomados aqui, falando que tudo bem, que não é melhor não vacinar mesmo, tudo bem não vacinar, ou a cloroquina, ivermectina pode ter algum resultado, né? Então, é bem complexo, né? O que a gente pode atuar nesse sentido? E onde eu falo, né, eu queria falar um pouquinho para quem não conhece, porque toda essa, vamos pensar assim, esse meu envolvimento, meu comprometimento, a minha paixão, meu amor por essas questões e de problematizar a biblioteca, ela vem muito dessa minha andança, né, da FEBAB, né, que é a FEBAB, é a Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários. Nós temos aí quase 62 anos de existência, né? Não é a vice-presidenta, tá? É a FEBAB, que tem 62 anos de existência. E a gente tem aí associações, nós somos um país com dimensões continentais, como vocês sabem, então essa federação trabalha em articulação com associações em vários estados, acho que são 16, se não me falha o erro aqui. E a gente é considerado o braço brasileiro, né, da IFA. Por que a gente é considerado o braço brasileiro? Porque a gente é filiado e a gente tem a missão, a gente avoca para nós a missão de reverberar, né, o que a IFLA discute, né? Então, hoje eu estou no Comitê de Bibliotecas Públicas, sou da divisão latino-americana, né? Eu estou no Comitê de Bibliotecas Públicas no meu segundo mandato, e agora termino o mandato daqui 2 anos, e aí eu não posso mais estar por uma legislação da IFLA, né? Você pode ficar uma recondução. E entrei agora nessa divisão de latino-americana, que também é uma coisa da nova governança da IFLA. E a gente, como braço brasileiro da IFLA, a gente tem um trabalho grande, que também fazer traduções, né? Porque o pensamento da IFLA está escrito em inglês originalmente, uma das línguas oficiais é o português, é o espanhol, como vocês sabem, o português não é. E muita gente acha que português e espanhol é a mesma coisa, né? O povo, ainda mais a gente que mora aqui na América Latina, que vive aqui, que o país é aqui, o povo tem certeza que a gente fala espanhol, que é tudo igual, não é igual. Então, a gente tem um trabalho muito grande com traduções para que a gente possa, de fato, garantir que as pessoas, os nossos colegas, né, bibliotecários, bibliotecárias e bibliotecários, possam conversar sobre, né, o que a IFLA faz, refletir sobre o que a IFLA faz, trazer os trends, e muitas coisas eu fiz com o Bruno, né? Algumas coisas a gente dividiu, porque mesmo que tenha que localizar algum termo ou outro, a gente juntos, né? Nós e a BAD, né? Que o Bruno, na BAD, a gente avança um pouco mais. E a gente também, além das nossas associações, a gente trabalha com umas comissões brasileiras, né? Comissões de algumas tipologias de biblioteca e alguns temas aí, como bibliotecas universitárias, bibliotecas escolares, que a gente já fez bastante diálogo com a Maria Vitorino, né? Que é uma colega aí portuguesa muito cara. Maria José Vitorino, sim, sim. Sim, nas universitárias também eu tive bastante contato com a Luísa Mello, da Universidade de Porto, inclusive ela me mandou um texto para eu dar uma lida aí. A gente tem uma Comissão Brasileira de Direitos Autorais e Acesso Aberto, que eu acho que isso é uma das grandes questões para as bibliotecas públicas também, mas eu não sei aí, aqui no Brasil, essa coisa de direito autoral, acesso aberto, parece que não é um tema das bibliotecas públicas, acho que o pessoal acha que isso é só tema das bibliotecas universitárias, a ciência aberta, tá?
Cada mas eu vez vou falar um mais, pouco. não, e a pandemia mostrou-nos isso mesmo, Adriana, não é? O acesso ao digital, como é que acontece e de que forma é que este direito salvaguarda que o digital possa ser acedido ou não, não é? E por todos, e de uma forma igualitária, e onde é que fica a inclusão no meio desse acesso também. Portanto, depois a partir daqui, muitas questões se levantam, não é? E para um país que, né, para todos, né, porque, veja bem, eu estou no comitê da Public Libraries, né, das bibliotecas públicas. Quando eu escuto que países pobres, como a Finlândia, a Dinamarca, né, e a Noruega, começam a falar que eles acham muito proibitivo os custos dos livros no digital pelos editores, que saquem não tem dinheiro. Então, existe toda uma problemática dessa migração do digital, onde, na verdade, as bibliotecas deixam de ter coleções. Elas não têm mais domínio de coleção. Então, você pode ter $1 bilhão para comprar num ano, e no ano seguinte, se você não tiver mais $1 bilhão, você não tem o acesso, porque, via de regra, está comprando acesso. Então, tem muita coisa para a gente lutar e criar, e eu estou convencida de que as bibliotecas também precisam trabalhar na perspectiva de também serem produtoras de conteúdo, né, para ter os seus conteúdos digitais, no sentido de, por que não a gente não pode? Sim. Você pega as grandes editoriais, University, Oxford Press, não sei o quê, bababá, tudo começou nas universidades, entendeu? Então, por que a gente também não pode criar conteúdos, criar livros, né, pagando os direitos autorais, fazendo tudo certinho, mas tendo uma nova forma de negociar isso com os autores, de modo que esses conteúdos fiquem para as bibliotecas, né? E que as bibliotecas possam curar esse conteúdo na transferência da tecnologia, na transferência, na curadoria digital. Então, hoje, por exemplo, eu participei de compra de conteúdos há muitos anos atrás, quando ainda era diretora do Sistema de Bibliotecas Públicas da USP, que esses conteúdos não existem mais. Por quê? Porque compra, mas não tem mídia. Aí, não, você compra acesso perpétuo, mas apesar do acesso ser perpétuo, você tem que continuar pagando uma taxa para acessar o perpétuo, então nunca vai ser seu. É como uma casa com condomínio, certo? Você compra uma casa, se você está dentro de um condomínio, se você não pagar o condomínio, você perde a casa. Mais ou menos isso. Então, para as bibliotecas públicas, para as bibliotecas em países subdesenvolvidos, né, para um país como o Brasil, que está no mapa da fome, pensar que você vai só comprar acesso é uma coisa um pouco estranha, entendeu? Investir dinheiro nisso. Então, são problemáticas que a gente tem defendido também a defesa das limitações e exceções da lei do direito autoral, porque o mercado editorial tem um lobby extremamente forte aqui no Brasil, eles pautam as políticas, é do jeito que eles querem, né? E as bibliotecas, como são frágeis no sentido da compra, então, os editores vendem os pacotes para livro paradidático e didático, e eles pautam e as bibliotecas não conseguem atuar. Então, a gente tem trabalhado nesse sentido. A gente tem uma comissão também que trata da questão das bibliotecas prisionais, que também a Maria Vitorino já teve com a gente numa live, né? Eu acho que o Bruno também tem intersecção com esse tema, né, das bibliotecas nos cárceres, nos presídios, uma comissão dos institutos federais, e aí a gente montou vários grupos de trabalho, porque a comissão brasileira tinha um regramento mais burocrático, por assim dizer, e a gente achou que tinha que ter, isso foi na minha gestão, o ano retrasado, o ano passado, na verdade, e a gente começou a criar grupos de trabalho. Então, a gente tem um grupo de trabalho de biblioteca pública, da qual eu sou coordenadora, tem um grupo de catalogação, um grupo que discute a diversidade e enfoque de gênero, um grupo que discute as bibliotecas parlamentares, um grupo que discute uma coisa muito forte que a gente está batendo bastante, as relações étnico-raciais e as decolonialidades. Um outro grupo que eu também sou coordenadora de serviços de bibliotecas para populações e vulnerabilidade, a competência, informação e acessibilidade. Aqui está o site, que a gente tem um panorama ali de tudo que a gente faz, a gente tem listas, se vocês quiserem também entrar por esse site, assinar as listas e conhecer o nosso trabalho. E a gente vem fazendo
digamos assim, uma biblioteconomia muito mais pautada para a questão social, né? Claro que as técnicas, né, tudo isso apoiam o trabalho, né, da biblioteca, mas a gente tem batido aí, né, a gente fala, bate um bumbo para dizer que a gente precisa pensar para além do campo da biblioteconomia, porque também fora do campo da biblioteconomia estão as pessoas que decidem as bibliotecas, né? Os bibliotecários não tomam as decisões estratégicas pelas bibliotecas, não são os bibliotecários e bibliotecárias que formulam as políticas públicas, então a gente precisa estar junto para, né, fora, entendendo essa sociedade, né? E a gente tem uma ação que é o nosso congresso, a última edição a gente fez sobre, em 2017 a gente fez sobre a Agenda 2030, e desde então a gente vem trabalhando com a Agenda 2030, e 2019 foi o nosso último evento, nós postergamos, seria este ano, mas por conta da pandemia a gente achou melhor ir para o ano que vem, e ele será totalmente virtual. A gente trabalhou a desigualdade e a democracia por conta de um relatório, qual o papel das bibliotecas, por conta de um relatório que a gente monitora dentro da CEPAL. A CEPAL é o órgão da ONU, sediado em Santiago, do Chile, que monitora, né, que é um braço da ONU aqui na América Latina e no Caribe. E a gente faz outros eventos também, a gente tem uma escola, né, de treinamentos, mas mais do que oferecer cursos, né, para capacitar, né, o bibliotecário, a bibliotecária, o que a gente tem é tentado levar essa pauta mesmo, problematizando o papel do bibliotecário, bibliotecária na sociedade. E, bom, aqui tem alguns também endereços, né, como eu falei, doações FEBAB, que é onde estão os grupos e comissões, o nosso repositório, e a nossa revista brasileira de Biblioteconomia e Documentação, que eu convido vocês a publicarem na nossa revista também. Seria bem bacana ter mais presença aí para conhecer as experiências de vocês. A gente tem uma revista que aqui no Brasil a gente tem avaliações desses periódicos, eu acredito que vocês também tenham, pelo Ministério da Educação, e ela está sendo muito bem avaliada, então é muito bom. E a gente também tem a nossa comunicação pelos canais, né, YouTube, a gente já está com mais de 6 mil inscritos, Face, Instagram, Twitter, e, como eu disse, a gente também tem uma ação forte na questão da tradução. E o que a gente vem trabalhando, eu gosto um pouco de mostrar isso aqui, porque é bem o que eu faço, é bem meu pensamento, né, que a gente tem, a gente pensar como um agente dentro desse ecossistema do advocacy, né? A gente escuta muito aqui, né? Não sei se é aí em Portugal, mas toda vez que a gente fala alguma coisa, o bibliotecário, eu estou sempre sozinho, eu estou sozinho, eu sempre sou sozinho, eu tenho que fazer tudo. Não que ele não tenha que fazer tudo, né? Porque muitas vezes a gente fala que aqui no Brasil, a gente, nas bibliotecas públicas, a gente tem equipes. Não tem equipes, tem equipes. Que às vezes é um cara só que está lá, né, com um aqui, né, trocando chapéu, fazendo malabares, enfim, tudo isso. Mas é importante que a gente se coloque como nesse esse ecossistema para mostrar que você não está sozinho. Aliás, você vai ficar sozinho se você quiser ficar sozinho. Porque você tem esse território que muitas vezes as pessoas, os bibliotecários, né, bibliotecárias, eles não olham o território, eles olham a biblioteca para dentro da biblioteca. Então, isso é um suicídio, né? Então, você tem que ver o território, que parcerias, né? Como é que é o seu território? Além disso, as redes e os sistemas. Então, existem os sistemas estaduais de bibliotecas públicas, aqui eu vou falar das bibliotecas públicas, e, às vezes, as pessoas que estão nas bibliotecas, elas não têm tempo para saber, para se comunicar com o sistema. Tem que ter tempo, né? Tem que mostrar, tem que valorizar e construir redes e participar dos sistemas. E aí, no plano também regional, a gente tem as nossas associações, né, que também padecem, né, porque em que pese que as pessoas reclamam, que as pessoas acham que precisa mudar, elas não se organizam. E a gente não vai avançar a política pública se a sociedade não estiver organizada. E uma forma de organizar é estar dentro do movimento associativo, ser filiado, né?
e o filiado não apenas como filiado cliente, né? Porque a gente tem muito essa coisa, né? O capitalismo põe isso, né? Você vai falar, eu acho que todo mundo já ouviu falar na American Library Association, né? A gente fala, ai, nossa, a ala é incrível, né? E elas são incríveis mesmo, já tive a oportunidade de estar em vários eventos lá, conversar, então eles têm 80 mil filiados, né? Mas é assim, o cara se interessou por biblioteca, vai trabalhar na biblioteca ou algo que o valha, ele já se filia à ala. Ele quer estar ali. Ele não chega e fala assim, aqui no Brasil a gente fala, vem trabalhar, vem para a FEBAB, vem para as associações. O que eu ganho com isso? Como se fosse um cliente. Então, assim, é um outro sentimento que se tem. Então, a gente precisa entender que você vai para o movimento associativo para se organizar, para levar suas ideias e trabalhar. Né? Então, isso é uma coisa que eu acho importante. E, claro, aí no plano internacional, a gente tem a IFLA como a voz global das bibliotecas. E aí, né, as bibliotecas, a agenda, né, a gente falar, desde 2016, a gente mudou completamente a pauta nossa para falar das bibliotecas, para chegar nos exemplos que eu vou mostrar para vocês, porque a gente vem batendo, né? A gente tem mais ou menos 30 mil bibliotecários em ativa no Brasil, e eu acredito que muitos ainda não saibam disso, então a gente está reverberando sempre, que, de fato, por que a gente tem, o que é a agenda e qual é a minha responsabilidade em cima da Agenda 2030. Né? Vocês sabem, né, que a Agenda 2030 ela é um pacto, né, internacional, ancorado na ONU, mas diferente do que aconteceu com os objetivos do milênio, ele foi uma coisa acordada com a sociedade como um todo. Então, quando fala sociedade como um todo, é claro que o país que é o signatário, Brasil, Portugal, todos são signatários, todos os países que fazem parte da ONU são signatários e têm a sua responsabilidade, mas a sociedade tem a responsabilidade, assumiu essa responsabilidade. Então, as empresas, as universidades e todos nós, né? Então, quando a gente olha para a Agenda 2030, talvez a gente não consiga assinar como bibliotecário o decreto para acabar com a fome, né? Mas a gente pode saber que precisamos fazer algo para acabar com a fome. E aí você coloca a biblioteca em algum movimento, né? Então, eu acho que é isso que a gente vem trabalhando. Então, assim, eu sempre coloco aí, o que eu tenho a ver com isso? Talvez, se você não fosse bibliotecário, eu ouso dizer que você teria menos problema com isso. Mas como você escolheu ser bibliotecário, como você escolheu estar numa biblioteca, você tem muito a ver com isso. Muito a ver com isso. Então, assim, é importante que a gente entenda o lugar que a gente está. E por mais frágil que possa ser a biblioteca que você trabalha, ela é uma biblioteca. Ela tem um papel. E você deve fazer aquilo que for possível e o impossível para que você consiga contribuir com a agenda. Você quer falar, Sandra? Não? Pois, eu estava aqui a sentar-me aqui na cadeira, a ajeitar-me. A Adriana percebe essas coisas do outro lado do Atlântico, não é? E concordo, só posso dizer que concordo a 100%, não é? As bibliotecas têm uma responsabilidade social, de facto, não é? As empresas falam da responsabilidade social das empresas, e quando a Agenda 2030 surgiu em 2015 e ainda não estávamos focados a olhar devidamente para isto, mas quando começámos a olhar, de facto percebemos logo que isto é tudo aquilo que nós fazemos. Estamos muito focados no livro, na leitura, não, então tudo o resto, porque não é só o ODS 4 de educação, são todos os outros, é as parcerias que estabelecemos, é a transmissão da sustentabilidade que também fazemos, não é? Portanto, a igualdade de género, tudo aquilo que nós nos pautamos na biblioteca é de facto a Agenda 2030 e é uma oportunidade tremenda que deitamos fora quando não colocamos tudo isso nos vidros da nossa biblioteca, no átrio da nossa biblioteca, porque não dizemos às pessoas que entram, não é, que é isto que nós fazemos para vocês. E acho que é uma oportunidade às vezes que se perde tremenda, porque
é também aquilo que nós fazemos todos os dias, fazemos dentro da biblioteca e fazemos no exterior, porque o espaço da biblioteca não é só dentro do edifício, é também na rua, é também quando nos confrontamos com as pessoas no exterior, portanto tudo isso e de facto a Adriana percebeu que eu já estava aqui a ajeitar-me, tinha que fazer um comentário, Adriana. Obrigada. E aqui a gente vê, né, como eu falei sobre as traduções, né, a gente fez essa tradução do Acesso e Oportunidade para Todos, né, que acho que vocês viram, né, porque a gente traduziu para o português, e depois o pessoal da BAD, o Bruno, traduziu o Toolkit, né? Essa tradução fui eu mesma que fiz, do inglês, e a gente começou a trabalhar, e nós aqui no Brasil construímos esse daqui, né, que é o caderno Bibliotecas por um Mundo Melhor, que inclusive ainda é o nosso lema dessa gestão da FEBAB, né, com os exemplos do Brasil. Porque também existe uma outra questão aqui, que é assim, bom, Agenda 2030, a erradicação da pobreza, saúde, blá, blá, blá. Não tenho nada a ver com isso, é só as bibliotecas públicas que têm que fazer alguma coisa. Também existia essa ideia de que a biblioteca pública, e claro que é ela que ela tem abrangência maior, porque ela fala com a sociedade como um todo, mas todas as tipologias de biblioteca precisam se alinhar à Agenda 2030 para poder chegar e ir além. Então, nesse caderno, a gente tem outras tipologias de biblioteca, além das públicas, mostrando que também pode fazer, universitária, especializada, enfim. E, como eu disse para vocês, aliás, só uma coisa que eu queria dizer, sobre a agenda também. A Agenda 2030, além de ser um compromisso nosso, como cidadãos e cidadãs, ela também é um mecanismo para a nossa sustentabilidade, porque aqui no Brasil, por exemplo, o governo, a gente já era frágil, né, bem frágil, ficamos mais, se é que é possível, né? Porque a gente sempre fala, o buraco está mais embaixo, a gente está sempre sendo testado. E a própria Agenda 2030 é uma forma de você também reafirmar o papel seu com a comunidade, com a sociedade. E, nesse sentido, mostrar para aqueles que decidem a vida das bibliotecas, né, os que a gente chama dos stakeholders, ou os prefeitos, né, que estão aí nos municípios, que a biblioteca não é aquele lugar, porque aqui assim, tem aquela falácia, né, a biblioteca lá, um lugar cheio de livro, onde as pessoas vão lá, que gostam de ler, e aí tem um bibliotecário, uma bibliotecária lá, quieta, pedindo silêncio, né, geralmente com óculos, né, ou um birote, enfim, né, um birote assim com o cabelo. Então, assim, existe todo um estereótipo da biblioteca, por um lado, e, por outro lado, é assim, não precisamos de biblioteca porque agora a gente tem a internet e o Google. Se a biblioteca era lugar de acessar informação, e eu precisava ir dentro da biblioteca para acessar informação, agora está tudo na internet. Então, assim, eu fui coordenadora do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, do estado de São Paulo, o estado mais rico do Brasil, e eu escutava isso dos prefeitos, assim, toda hora. Não, mas biblioteca, uma coisa tão ultrapassada, né? Agora a gente precisa de centros, porque os centros com os computadores, aquelas coisas, mas, na verdade, nem uma coisa nem outra, porque as pessoas não sabem, e aí elas não estão habituadas, não é uma sociedade leitora, nós nunca tivemos bibliotecas em número e em qualidade, então as pessoas não conviveram com biblioteca. Então a gente tem que sempre estar reafirmando o papel, falando, muito prazer, biblioteca é isso, biblioteca é mais que coleção. Então, acho que a Agenda 2030 é um bom argumento para você levar as pautas da biblioteca. E a gente, na FEBAB, como eu disse para vocês, eu estou muito convencida de que o que acontece... Existe um lema da pessoa com deficiência, que é um lema universal, que eles dizem, nada sobre nós sem nós, né? Que você não deve decidir o que é bom para a pessoa com deficiência, se você não é uma pessoa com deficiência, você precisa escutar. E a biblioteca acontece a mesma coisa, né? Porque nada sobre nós sem nós. Todo mundo fala de biblioteca, todo mundo elabora a política de biblioteca, todo mundo fala do livro, mas... na verdade, não somos nós que decidimos as coisas. E eu entendi isso quando a gente estava trabalhando na Agenda 2030,
começamos a fazer o projeto, eu comecei a entender onde que monitorava, onde eram as coisas, e eu me aproximei da CEPAL. Não foi uma coisa fácil, eu fiquei meses atrás, até que eu consegui, e nós conseguimos estar em 2008, num evento da CEPAL, onde eles fazem o monitoramento dos países na América Latina, e eu nem sabia exatamente, confesso para vocês, o que eu estava fazendo, porque eu não era familiarizada com esses organismos internacionais, mas a gente conseguiu emplacar um evento paralelo dentro da CEPAL, para falar para os dirigentes, para os países, que do mesmo jeito que a gente sabe que o acesso à informação foi reconhecido na agenda da ONU, mas o que significa isso? Né? Para dizer, olha, significa que as bibliotecas estão fazendo coisas. E eu acredito que quanto mais pobre o país, né, mais importantes são as bibliotecas, porque é o único lugar que as pessoas vão ter acesso à informação e vão ter acesso, muitas vezes, à internet. Então, assim, a gente conseguiu lançar uma declaração, uma coisa política, preconizando que o acesso à informação é importante e, portanto, precisa ter política, né, para as bibliotecas, etc. e tal, na região. E eu acho que com a pandemia, eu acho que vocês também acompanharam, os equipamentos culturais foram os primeiros a serem fechados, então a área cultural foi a área que mais sentiu mundialmente os efeitos da pandemia, e a própria IFLA, né, com outras instituições, elas lançaram, né, o ano passado, essa campanha, né, sobre a implementação da agenda, né, para mostrar que, na verdade, exatamente o que a gente sente aqui no Brasil. Se a área cultural já era fraca e as bibliotecas já não tinham os recursos necessários, com o advento da pandemia, onde os municípios, os estados, né, e a federação, ela precisa aportar recursos para a saúde, eu falo que é a pá de cal em cima das bibliotecas, porque agora tem um motivo para dizer, olha, a gente não pode fazer nada por vocês porque a gente tem a pandemia, e a pandemia, sabe como é que é? A gente tem que cuidar das pessoas. Claro que a gente não é contra isso, mas a gente também sabe qual é o papel da cultura na vida das pessoas. Eu ouso dizer que a cultura é parte da saúde. Né? O que nós estamos fazendo aqui? Estamos isolados, mas não estamos isolados, porque nós estamos aqui numa janela falando. Né? Quem não viu uma live, quem não escutou uma poesia numa janela dessa, quem não precisou da cultura para se sentir vivo e fortalecido para seguir. Então, a cultura é ainda mais importante no momento. E esse movimento também, existe um movimento para se reconhecer a cultura como um dos pilares da Agenda 2030. Aliás, a área cultural ela é muito ressentida de como ficou a redação final da Agenda 2030, né? Porque a educação aparece, mas a cultura não aparece de uma forma mais contundente, né? Da necessidade da gente investir. Então, existe essa campanha, a IFLA está fazendo, a IFLA, o pessoal do patrimônio, eu acho que o pessoal do ICOM, que é a IFLA, digamos, a IFLA dos museus. Então, eu queria trazer isso para vocês. E a pandemia no Brasil, quais são os impactos? Né? Então, nesse movimento que a gente fez, né, particularmente fui eu que fiz, eu estava na presidência da FEBAB, para me aproximar da CEPAL, eu conheci um grupo lá na CEPAL que fazia um monitoramento, tinha representação, né, dos brasileiros, da Agenda 2030 aqui no Brasil. Está muito barulho para vocês aí? Porque tem uma construção aqui, que eu não sei. Acho que eles estão construindo outra cidade aqui dentro do meu prédio. Desde que começou a pandemia, aqui martela, bom, enfim. Mas aí eu conheci esse pessoal e eu acabei candidatando a FEBAB, e a gente hoje faz parte desse grupo de trabalho da sociedade civil que monitora os avanços ou não avanços da Agenda 2030 no Brasil. Então, a gente é um grupo com mais de 50 instituições, que eu sou a única de bibliotecas,
restante são pessoas que trabalham em outras pautas, gênero, educação, AIDS, tabagismo, saúde, enfim, de tudo que vocês possam imaginar, violência, enfim. E a gente faz um monitoramento, já que o governo não faz nada, né? Ele deu uma banana para a gente. E a gente tem esses dados que nós temos como reflexo da pandemia do Brasil: 14 milhões de desempregados, 27 milhões a mais em situação de pobreza extrema. A gente tinha saído do mapa da fome, nós voltamos para o mapa da fome. 113 milhões de pessoas em segurança alimentar, e nós temos 19 milhões de pessoas com fome. Esses são os dados do Brasil. Se a gente pensar, né, que vocês sabem, né, a Agenda 2030 tem as metas no Brasil a gente não consegue avançar. A gente tem aí o quadro, né, que a gente faz esse relatório, a gente vai nas fontes, né, oficiais para poder monitorar onde tem dados e ver o progresso da agenda. Então, vocês estão vendo ali, progresso satisfatório, 0, né? A insuficiente, 13, estagnada, mas em retrocesso, 92. Né? Sem dados, 15, como eu disse, o governo tem promovido um apagão de dados, então você não tem dado, andou ou não andou? Mas é claro que se você apaga o dado é porque o negócio não está bom, né? Então, você poderia dizer que você tem mais 15 aí metas que estão ou ameaçadas ou em retrocesso. E aí, para mostrar um pouco mais de onde é o contexto da sociedade que a gente está vivendo, né? Como eu falei, 27 milhões de pessoas em situação de pobreza extrema, milhões de pessoas desempregadas. Nós tivemos mais de 9 mil famílias despejadas em 2020, o que aumentou. Na cidade de São Paulo, ela quase que duplicou, uma vez e meia a mais, né? 150% de pessoas que vivem em situação de rua na cidade de São Paulo, né? E aí, também por questão da pandemia, 5,1 milhões de meninos e meninas fora das unidades educacionais, e a questão da pandemia também aumentou a violência contra mulheres e meninas, né? Porque elas não podiam sair de casa, então ficaram mais expostas, né, a seus algozes. E no relação ao combate à pobreza, a gente, apesar, né, das falácias, né, de que a gente não tem dinheiro, o dinheiro que estava reservado, por isso que eu falo que a opção foi pela morte, o dinheiro que estava reservado em receita aprovado no SUS, no Sistema Único de Saúde, 22,8 bilhões de reais ficaram sem uso. Então, simplesmente o governo tinha um dinheiro que ele não investiu. Né? Não é que ele não tinha dinheiro, ele não quis investir. Né? E na questão aí de gênero, desigualdades, né, é importante mostrar, e depois eu vou reforçar um pouco isso, que a gente realmente, né, a pandemia afetou a todos, mas não é bem assim, afetou os vulneráveis mais. A própria Alice Bárcena, que é a presidente da CEPAL, ela diz que a pandemia na América Latina, isso acontece também no Brasil, né, na América Latina e no Caribe, a pandemia tem uma face. Essa face é de mulher negra e periférica. Então, os grupos vulneráveis, né, ficaram ainda mais vulneráveis. Então, a pandemia afetou a todos, mas de formas diferentes, né? E aí também registrando aquilo que eu falei, né, a questão da violência, né, contra as crianças, adolescentes, contra as pessoas idosas, e contra as pessoas com deficiência, que mais que dobrou, o aumento de mortes violentas de LGBT, em especial mulheres trans, registros de intolerância religiosa, né? Vocês viram lá, né, no discurso do Bolsonaro, defendo a família tradicional, né, uma coisa horrorosa que está acontecendo, e um aumento do armamento, né? Então, foi liberado
impostos. Então, hoje, se você quiser vir para o Brasil e quiser se armar até os dentes, você pode vir, porque é facinho, é bem fácil. E a gente continuou, então, por conta desse trabalho que a gente faz nesse grupo, na sociedade civil, mostrando também para esse grupo o que as bibliotecas fazem, porque é muito engraçado também. Quando eu chego lá e falo que eu sou do FEBAB e tal, todo mundo fica assim, quê? Biblioteca? Nossa, que interessante. Então, a gente acaba mostrando para essas comunidades, para esses ONGs, para esses grupos, que a biblioteca não é o que eles pensam, não é aquele lugar que a pessoa vai estudar. Claro que é também, mas não é isso. Vou ter que falar, Adriana, vou ter novamente, não consigo controlar-me. Pois não. Mas é isso mesmo, nós temos que falar de bibliotecas sempre, em cada lugar que vamos, com as outras instituições, com outras organizações, não é? Em reuniões que temos no exterior, sempre apelar e desmistificar esta ideia de biblioteca, porque a biblioteca já foi com características diferentes há muitos anos atrás, neste momento as bibliotecas estão diferentes, têm dinâmicas próprias, relacionam-se com a população de uma forma também completamente nova e temos que quebrar essas barreiras e cada vez mais dizer em reuniões com organizações, na rua, com a família, até em casa, às vezes dou comigo também a falar com os meus familiares, eles já sabem como é que eu sou na defesa das questões das bibliotecas e mesmo é preciso falarmos sempre muito, sim, Adriana, obrigada. Imagina. E aí a gente volta este ano, né, no Fórum dos Países da América Latina, eu consegui novamente emplacar. Aquele fórum eu fiz junto com a IFLA, esse a gente fez sozinhos, porque eu entendi também que precisava ter uma pauta muito regional, de fato, né? Depois eu vou discutir um pouco sobre isso, mas, enfim, a gente conseguiu fazer novamente, mostrar, levar de novo um evento para dentro da CEPAL, reafirmando, por quê? Aí começou a história do tudo vai para o digital. Bom, as bibliotecas fecharam, tudo fechou, tudo é digital, tudo é fácil, todo mundo... Aí começa aquelas falácias, né? Todo mundo tem computador, todo mundo tem um celular, todo mundo, eu adoro todo mundo, né? E aqui o governo, o programa de Seguridade Social, você tinha que ter um aplicativo, baixar um aplicativo, pensa uma coisa, você não tem dinheiro para nada, mas você tinha que ter um celular que conseguisse se comportar, você sabe muito bem que não é qualquer celular que baixa qualquer aplicativo. O meu celular que eu comprei o ano passado, já não baixa aplicativos, alguns não cabem aqui dentro, não dá certo, aí você tem que ter banda, a pessoa não tem o que comer, mas ela tem que ter internet, as bibliotecas fechadas onde tinham acesso, enfim. Então, a gente foi para o evento para dizer, queridos, que a gente estava batendo um bumbo aqui, que o governo vetou, de um projeto de lei para ter o acesso à internet gratuito nas periferias. Quem tem acesso aos programas sociais, eles precisavam ter acesso gratuito à internet também, porque eles estavam duplamente apartados. Foi isso que aconteceu, duplamente apartados. Então, nós conseguimos emplacar esse evento, né, como uma questão política, demarcando. Nós fizemos um novo chamado, que está em fluxo contínuo, para que as bibliotecas, com toda essa, vamos dizer assim, experiência, né, aprendizados e reflexões da pandemia, durante a pandemia que estamos vivendo ainda, embora a gente está voltando, né, a abrir, vários espaços já abriram, aqui São Paulo, a cidade de São Paulo, o estado, está tudo certo, abre tudo, capacidade máxima, a gente não sabe o que vai dar, né? Bom, vocês viram que o próprio Bolsonaro levou a Covid para os Estados Unidos, né? Ficou uma pessoa lá presa. Então, a gente não sabe o que vai dar isso aqui, mas, enfim, a gente pediu para que as bibliotecas continuassem enviando o que elas estão fazendo para a gente atualizar esses cadernos. E nós, como FEBAB, a gente sempre foi batendo, né? Tempo de pandemia. O que a biblioteca tem que ser? Ser parte da comunidade, contribuir com a solução dos problemas, que muitas vezes não é a leitura. Então, outro problema é o cara precisando saber baixar o aplicativo para ele poder ter o seguro social dele, para ele poder comer, fazer advocacy, não deixar ninguém para trás. E 3 coisas que eu acho bem bacanas, que a gente também bateu muito aqui, tem batido muito, né, de mostrar ao bibliotecário como
como um líder do uso ético e responsável da informação. Foi aquilo que eu falei, não adianta não disseminar fake news. Tem que disseminar informação confiável. Não disseminar fake news é uma parte da questão. Mas quando você vê um fake news, você só não dissemina? Não, você tem que disseminar informação confiável para as pessoas. Então, eu brinco, né? Você falou sobre a questão, né, da biblioteca em si. Eu falo que o bibliotecário não, ele tem que ter uma biblioteca dentro dele. Então, se ele não consegue fazer por meio da biblioteca dele, faça ele. Né? Ele tem que ter uma biblioteca dentro dele. Então, nesse momento da pandemia, as pessoas falavam, eu não tenho acesso ao site da minha biblioteca porque o município não permite. Faz no seu WhatsApp, faz sinal de fumaça, faz alguma coisa. Você é um bibliotecário. A biblioteca está dentro de você. Você tem essa obrigação. Monta um grupo, sabe? Faz. E muita gente saiu na luta, né? De fazer live, de contar história, de não sei o quê. Né? A outra questão que a gente bateu foi assim, você como agente de transformação social, que é, né, que essa biblioteca pudesse se juntar a outras instituições, né, pensando naquele ecossistema do território, quem está fazendo o que eu posso ajudar? Né? Porque a gente estava precisando falar, assim, falar de fome. Como é que você sai da sua biblioteca? Hoje, você anda nas ruas aqui de São Paulo, não existe um bairro que não tenham pessoas em situação de rua nas calçadas. Antigamente, você ia para o centro da cidade, nos locais mais degradados. Hoje, bairro que você for, tem pessoas vivendo na rua. Porque, como eu falei, mais que duplicou a população de rua. Porque não é... Né? Não era só aquelas pessoas que estavam na rua, que muitas chegam até a rua por N motivos. Eu faço trabalho voluntário com pessoas em situação de rua, que não tem a ver com a biblioteca, não a ver com o trabalho que eu faço. E as pessoas têm muito preconceitos, né? Quem é a população de rua? Né? População de rua somos todos nós, sabe? São pessoas que chegam à rua por N motivos. E a pandemia fez com que as pessoas, basicamente, não conseguissem pagar o aluguel. E elas foram despejadas. Então, muita gente... Então, de um tempo para cá, a gente vê mudar essa população de rua, que era majoritariamente homens, hoje são famílias inteiras na rua. Então, o bibliotecário precisa se juntar. Se ele não consegue fazer sozinho, e eu acho que as parcerias estão aí para isso, não precisa fazer sozinho. Se junte a quem está fazendo, que às vezes sabe fazer até melhor que você, mas coloque, né, a biblioteca a serviço. E com isso, a biblioteca pública ela vai ter um outro lugar na reconstrução desse tecido social, que é muito o que o Eric Klinenberg fala. A gente até tem uma palestra dele no canal da FEBAB, depois se vocês quiserem procurar, no CDBD do ano passado, do evento passado, de 2019, né? Ele fala muito isso, o que ele vê, o que é a biblioteca nessa reconstrução do tecido social. E ainda com relação às fake news, tal, a gente montou na FEBAB um portal que a gente chama-se Inteiras Verdades, né? Porque tem meias verdades, então nós temos as inteiras verdades, com algumas ferramentas e leituras para apoiar o bibliotecário, a bibliotecária que quer confirmar se aquela informação é fake news. Então, tem ferramentas de cheque também, para a gente saber do que a gente está falando, por que aquilo chegou, e poder ajudar nessa disseminação, não só no combate, volto a dizer, às fake news, mas na disseminação de notícias. Né? Aqui eu já falei. E aí, o que aconteceu nas bibliotecas? Que eu acho que é isso que vocês querem escutar, né? Não sei se eu estou sendo muito prolixa, mas eu acho que o contexto é mais rico do que a outra coisa. Então, as bibliotecas, pensando, né, em como ajudar, eu trouxe alguns exemplos. Eu acho que muitas bibliotecas fizeram muitas coisas pela internet, muito pautadas na disseminação da literatura, da leitura, mas sempre pensando que quando você migra para a internet, você tem que migrar, claro, tem que fazer, sim, tem, mas você tem uma população enorme apartada disso. Então, muitas bibliotecas, essa biblioteca é uma biblioteca em Ribeirão Preto,
é uma biblioteca pública, ela é apoiada por uma fundação sem fins lucrativos, ela não está ligada ao município, mas eles, além de fazer aqui, tá vendo, atividades, eles se juntaram a outros projetos da cidade, né, e começaram a fazer campanhas solidárias, né? Então, esse Anjos da Rua já era uma equipe mobilizada, então eles contactaram, juntaram, então, ao invés da biblioteca recolher gêneros de alimento, ou aqui no caso de higiene, eles fizeram isso, fizeram as arrecadações, mas chamaram como parceiros quem já tem tradição, quem faz isso, para poder chegar exatamente onde se mais precisava, porque esse pessoal tem um mapeamento da cidade, sabe onde está pior a situação, né? Porque muitas vezes eu vejo isso aqui em São Paulo, né? Meu trabalho com pessoas em situação de rua é numa região que tem um grande centro de distribuição de alimentos, que é o CEAGESP. Então, muita gente recebe coisas, vão até o CEAGESP, pessoas que são em situação de rua, elas caminham, elas não vivem ali, mas elas caminham até ali porque elas sabem que ali eles conseguem ter acesso. Mas você andando nem meio quilômetro daquele ponto, tem pessoas que não conseguem acessar e que estão ali. Então, assim, quem trabalha, né, junto com essas instituições, sabe, tem um mapa. Então, eu achei bacana que a biblioteca foi se juntando. E aqui também uma ação que eles conseguiram, dessa fundação, que tem dinheiro, que tem conselheiros, tudo, com eles também, comprar cobertores, enfim. Então, são as bibliotecas aí falando que, sim, somos espaços de leitura, mas somos espaços humanos, né? Que a gente entende o que mais as pessoas precisam. Essa outra biblioteca aqui de Andrelândia, em Minas Gerais, ela fechou também, e aí ela entendeu que ela precisava fazer alguma coisa. No começo, ela fez uma parceria com a parte da saúde, ela é uma biblioteca pública municipal, está vendo os kits aqui, eles conseguiram que o carro da saúde, que andava a cidade, é uma cidade pequena, eles conseguiram pôr os livros junto com o carro da saúde e levar nas visitas da saúde, a literatura, reconectar essa população, e aí eles conseguiram fazer um atendimento, até por telefone aqui, que eles ligavam para a biblioteca, e a biblioteca mandava. E isso, claro, né, algumas pessoas tiveram que estar nos locais onde outros não podiam estar, né? Então, as bibliotecas ficaram fechadas, trabalhando com cuidado para poder atender a população. Outras iniciativas que aconteceram aqui foram podcasts, né? Então, tem o podcast aqui do Oscar, que é um podcast de um bibliotecário, embora ele trabalhe numa biblioteca, acho que é da rede SESI, ou SESI, que é um sistema aqui que tem escolas, tal, ele fez um projeto dele, de criar o prazer de ler. Então, ele recebe escritores, autores, e vai tentando mandar conteúdo literário, principalmente por aquela questão que a gente estava falando sobre os direitos autorais, né? Conversar sobre literatura, ler trechos de livros, porque para não ferir os direitos autorais, né? Então, ele fez essa iniciativa, e uma outra iniciativa foi do pessoal da Rede Baixada Literária aqui, que são uma rede de bibliotecas comunitárias no Rio de Janeiro, também fez um podcast, Literatura ao Pé do Ouvido, engajando mais gente, falando de leitura, descobrindo novos talentos, incentivando o povo a ler, a escrever, né? Então, bem bacana. Outras iniciativas, que não são de bibliotecas públicas, mas eu trouxe para vocês, porque houve uma sensibilização aqui de Manguinhos, ampliando um pouco o acervo Braille, que eles começaram a receber pessoas
cegas, que precisavam de acervo Braille. Aqui a Escola de Engenharia de São Carlos, fazendo audiodescrição nos serviços, porque põe lá na internet, mas esquece que se não tiver audiodescrição, também aparta, né, deixa apartado as pessoas surdas. Então, são movimentos, né, que estão sendo feitos, né? Trouxe só alguns exemplos aqui para vocês. Aqui, por exemplo, também no Rio de Janeiro, uma biblioteca municipal que pegou lá os ODS, eles até puseram aqui o logo da FEBAB, porque é a inspiração, né, pela FEBAB, mas eles começaram a pensar em livros. O Ailton Krenak, que é um militante, ativista indígena, né, extremamente famoso aqui no Brasil, ele tem uma obra muito vasta e uma militância muito forte. Então, a biblioteca começou a entender do acervo dela que livros seriam alinhados à Agenda 2030 para falar de literatura, mas levar também a pauta da agenda. E a outra iniciativa que a gente participou, que eu acho que vocês também participaram aí, né, aqui no Brasil não foi o órgão ligado ao governo, fomos nós, sociedade civil, então a FEBAB, a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, a Câmara Brasileira do Livro, né, junto com a IPA, né, a International Publisher Association, a gente trabalhou o Clube de Leitura dos ODS, tiveram 1.111 livros. A gente tem uma produção muito grande aqui no Brasil, 1.111 livros em competição, e a gente tem 175 livros, né, que vocês podem ver lá no site, tanto da CBL quanto da ONU, né, o oficial, a nossa lista lá. Aí também, pela questão dos direitos autorais, eu achei muito legal a Biblioteca da Câmara dos Deputados fazendo o clube virtual do livro com livros que são de domínio público, né? Porque aí eles publicam essas edições, né? A Câmara faz essa edição em papel e em PDF, então ela pode, é dela a publicação, ela pode disseminar e as pessoas podem ler o livro na íntegra, sem a questão dos direitos autorais. Então, uma biblioteca da Câmara dos Deputados, que teoricamente seria um trabalho muito para os parlamentares, a Câmara, inclusive a diretora dessa biblioteca também está na FEBAB, por isso que eu falo, quando o pessoal entra no movimento associativo, o pessoal pira, já faz coisas diferentes, eu acho o máximo. Ela é a nossa coordenadora da rede do grupo de trabalho de bibliotecas parlamentares, e ela fala, não, Adriana, a Agenda 2030 é tudo. Então, eles fazem uma série de coisas com a comunidade, não necessariamente só com o parlamento. E uma ação também da biblioteca, essa biblioteca que eu tive a felicidade de inaugurar, né, mas eu não estou mais lá, né, tenho contato, né, eles começaram a trabalhar audiolivros, uma parceria com uma editora que é a Toca Livros, para pensar também na inclusão, né, da pessoa cega. Então, trabalhar um clube de leitura, mas do audiolivro, para poder incluir, não ser só para os videntes, como para as pessoas que ou têm algum problema de visão, né, baixa visão, ou também questões de aprendizagem, porque a gente também acaba excluindo isso quando a gente fala de leitura, que é uma pauta que eu tenho batido muito com o pessoal da Comissão Brasileira de Bibliotecas Escolares, que são os problemas de aprendizagem, né, a dislexia, né, então todo mundo lê igual, todo mundo não gosta, às vezes não é uma questão de gostar, a pessoa não consegue, então a gente não trabalha a questão da dislexia, né, dos problemas de aprendizagem, então, que o audiolivro ajuda muito, né, que não é a leitura. Então, eles pensaram, eles têm os grupos de leitura, o clube de leitura feito tanto virtual como agora presencial, eles retomaram, que eles já voltaram, estão abertos, mas essa iniciativa que eu achei muito, muito importante deles, né, de fazer. E nós, como FEBAB, também nos unimos e fizemos alguns projetos, né, que a gente chamou de projeto de fomento, eu consegui... Inclusive, a gente fez lives, que isso foi uma coisa legal.
Tem um padre aqui em São Paulo, o Júlio Lancelotti, inclusive ele acabou de ganhar um prêmio internacional dos direitos humanos, ele é um defensor incansável das pessoas em situação de rua, e a gente fez uma live bem bombástica, assim, que todo mundo queria, e a gente fez a live solidária, a gente colocava o QR Code desse projeto social, né? E eu consegui também, eu estava na presidência da FEBAB, mas isso é uma coisa que está continuando, conseguimos apoios de alguns patrocinadores, e nós montamos editais dentro dos grupos e comissões levando. Então, fizemos um aqui que chamou... Vou mostrar 2, a gente teve mais, tá? Com leituras do cotidiano, que a gente foi nessa biblioteca aqui, que eu estou mostrando aqui, uma biblioteca lá na Moca, aqui em São Paulo, tá vendo que a gente está aqui, foi no momento de pandemia, biblioteca fechada, que é uma biblioteca que recebe muitas pessoas em situação de rua, que não podia receber, então a gente foi lá para poder dar kits de higiene e também livros que a gente conseguiu e doou. A Biblioteca São Paulo, ela fez uma parceria com um centro de acolhimento, porque ela também recebe muitas pessoas em situação de rua, e essas pessoas ficaram apartadas, elas são albergadas, e aí aqui não pode ter a foto do albergue, tá? Só da gente preparando aqui o material, mas esse material foi para o albergue, e a assistente social e a mediadora de leitura faziam pelo WhatsApp a mediação de leitura com eles. Então, eles tinham um horário, fizeram uma parceria também, porque não tinha internet, né, emprestando o 3G de não sei quem, tudo assim, né? E aqui, o pessoal da Baixada Literária, né, levando o que eles precisavam. Né? Então, já tinham conseguido comida, já tinham conseguido não sei o quê, mas precisava de higiene, precisava de água, então o dinheiro foi feito assim. Então, vários projetos aconteceram, eu queria destacar um da Rede Beija-Flor também, que eu acho bem legal. A Rede Beija-Flor de Bibliotecas Comunitárias decidiu pegar todo o acervo que eles tinham nas bibliotecas e doar para as populações vulneráveis, porque o pessoal precisava, a periferia não conseguia fazer o isolamento, né? Para o mundo poder ficar parado, alguém estava andando, esse alguém são as pessoas periféricas, né? Nos aplicativos, distribuindo coisas, muitas vezes essas pessoas ficavam o dia inteiro sem comer, sem nada, e esse grupo decidiu doar os acervos, desfizeram todas as bibliotecas, porque naquele momento estavam de morte. Então, por que guardar livros se a gente não sabia, né, se esses usuários iam voltar? Então, a biblioteca tomou essa decisão, doou, levou para as comunidades todos os livros que eles tinham, para que as crianças pudessem ter acesso aos livros, para que os jovens pudessem ter acesso aos livros, e eles faziam também mediação de leitura pelo WhatsApp, quando possível, né? E aí, ainda... para dizer que a gente acompanhou, né, essa última reunião da CEPAL, e aqui na América Latina e no Caribe, a CEPAL ela faz um chamado, esse chamado que eles estão dizendo que é para construir a sociedade do cuidado, né, onde são 4 áreas principais, né, então a saúde, para que se tenha vacina para todos, para que a vacina seja produzida pelos países, né, pobres, porque a gente fica na dependência, né, da sobra, né? Depois que vacinou todo mundo, que vem para cá. Ontem eu escutei numa das exposições da ONU, né, que a África, por exemplo, 90% da população de muitos países, né, do continente ainda não recebeu nem a primeira dose da vacina, né? Então, assim, mas voltando para a América Latina, a educação, para rever, né, os conteúdos educacionais e prover o acesso, não só por conta da escola, que se migrou para esse ambiente híbrido, mas porque a internet e a educação é uma ferramenta para tudo, né? Para a educação continuada também. Né? Então, como que a biblioteca também chega, se ela só pode estar online, né, virtualmente, se as pessoas não têm acesso, né? Então, aí também a questão da inclusão digital
e também chamando aí para a questão dos serviços básicos. A gente está falando de defender o acesso à internet, à educação, mas nós estamos falando aí de uma grande população que ainda não tem uma moradia digna e sequer tem água potável. Então, essa é a realidade da América Latina. E aí a gente pegou a exemplo de que vocês fizeram, né, aquela carta, né, estamos presentes, vocês fizeram uma carta, a gente também fez uma carta, Bibliotecas por um Mundo Melhor, ontem, hoje, sempre, chamando os profissionais, né, não só bibliotecários, mas que trabalham em bibliotecas, a reafirmar, a ver essa questão da pandemia, a rever seu papel, né, pelo amor de Deus, né? Acorda, pelo amor de Deus, era mais ou menos isso. Então, fazendo esse movimento. A partir dessa carta, nós fizemos, esse foi o meu grupo de bibliotecas públicas aqui no Brasil, né, da FEBAB, a gente fez, pensando naquele ecossistema do advocacy, né? Então, assim, faça a sua parte no advocacy para as bibliotecas, porque não é só falar da carta, olha, a biblioteca pode fazer isso, pode fazer aquilo, e continuar lá paradinho, falando o que você pode fazer. É sair na defesa de que a biblioteca pode fazer muito mais, se ela tiver respaldo, e se ela faz para 5, ela pode fazer para 5.000, se ela tiver recursos. Então, existe um movimento que começa por você. Não é? Porque aqui no Brasil a gente tem a sensação de que toda vez que você fala com o bibliotecário, bibliotecária, a pessoa fala assim, mas isso é uma coisa que a FEBAB tem que fazer. Aqui a gente tem a profissão regulamentada, né, gente? Então a gente tem a FEBAB e a gente tem o Conselho de Biblioteconomia. Mas aí o Conselho precisa mandar uma carta. A pessoa se tira do processo. Né? É aqui dizendo assim, não, a FEBAB tem sua responsabilidade? Ok, a gente não está se furtando disso. O Conselho tem a sua responsabilidade? Sim, ele tem, mas ela começa por você. Você tem que ser o primeiro advocate, é que aqui a gente não traduz advocacy, tá? Não sei se vocês traduzem aí em Portugal, mas a gente não traduz, porque a área de administração não traduziu, então a gente ficou assim, como marketing, a gente também não traduz. Então, você faz o advocacy em primeiro lugar. Você é a mola propulsora disso. E aí, você mobiliza os pares, você se engaja. Então, a gente fez um documento que eu chamo de advocacy individual, quer dizer, se colocando, peraí, então o que eu faço? Né? Dando uma orientação que a gente está divulgando, né? Então, como que prepara a fala, porque também não é assim, né? Chegar e falar, a biblioteca tem um monte de problema, lá, lá, lá. E o pessoal quer falar, não, você tem que falar de uma forma que traga as pessoas para a solução, que você tenha a solução e que você precisa de reforços. Então, o que é o advocacy, muito, muito rapidamente, o que você, a sua biblioteca, pode fazer com essa carta, porque a ideia é que a pessoa leia a carta, assine a carta, né, virtualmente, mas converse com a equipe, comungue isso. É isso que a gente acredita? Ou, de repente, falar, FEBAB, a gente não acredita em nada disso. Também vem falar, por que você não acredita? De repente, a gente está vendo uma coisa que você não está vendo. Vem falar, fala, olha, não acredito, não concordo, não acho isso, tá bom, querido, mas saia para a luz, Caroline, que nem fala o filme, né? Venha para a luz, venha falar. Não adianta falar, fala, coloca suas ideias, mas para você falar e colocar suas ideias, tem que fazer parte. Você não pode apertar um botão. Eu sempre falo, advocacy não é um like no Facebook. Sorry, não é. Você tem que partir para ação. E a FEBAB não é uma entidade etérea, embora eu seja espírita, ela não é uma entidade assim, ela é real, feita de pessoas. Se suas ideias são divergentes, traga suas ideias para uma mesa. Vamos construir a partir também das divergências, dos pontos de vista. A gente não está aqui para concordar com tudo, a gente está aqui para lutar pelas bibliotecas. Então, a gente fez como é que você faz com a carta, o que vocês acreditam, tal, como é que você prepara a sua fala, porque tem gente que não... eu não consigo falar, vai ter que aprender. Vai ter que aprender. A gente pode ajudar. Como é que você divulga a carta, como você conversa, como você conhece e obtém os recursos, como você participa de uma rede de advocacy, falando que você não está sozinho, como você busca parceiros, e a gente fala finalizando, mas nem tanto, dando umas bibliografias para ler, tudo muito
direto, tudo que tem acesso rápido, para ninguém dizer, eu queria ler aquele texto, mas não consegui achar. Não, está aqui, está tudo achadinho, basta você querer. E nós também fizemos uma parceria com o CISEB, né, porque eu trabalho muito com o povo de São Paulo, porque eu fui coordenadora desse sistema, fui diretora enfim, da secretaria, e vocês acho que já viram aquele advocacy de 10 minutos da IFLA, que tem no blog da IFLA. Nós estamos traduzindo eles para o português, tá? Se vocês depois quiserem utilizar esse material, algumas coisas vocês precisam localizar, porque a gente tem feito não só a tradução, mas alguma localização para a nossa realidade, porque às vezes vem umas coisas assim que não se aplicam, né, à nossa realidade de Brasil. Eu acredito que para vocês também tem coisas mais locais, mas está aí, CIBA e a licença. E a gente fez assim, a gente fez um design com 4 cores, e essas cores vão se revezando, porque senão a pessoa fala, eu já vi aquele negócio cor-de-rosa. Então, na semana seguinte, ele vê azul, na outra semana ele vê laranja, na outra semana ele vê verde. Então, para poder estar estimulando que as pessoas leiam isso. E aqui eu queria trazer para vocês também, não sei se vocês viram, a presidenta da IFLA, né? Ela, na sessão do Congresso agora, o último Congresso da IFLA, que ela apresentou o plano de governo dela, ela falou algumas coisas e eu queria mostrar para vocês uma tradução livre para o português, que ela coloca aí 1, 2, 3, 4, 5 pontos, né? Que ela diz, né, que o virtual veio para ficar, né, que as pessoas, então, elas vão ter mais dificuldades de voltar presencialmente, então, elas vão começar a questionar o valor e o espaço das ofertas presenciais. Ela fala da diversidade que é levada a sério, uma consciência crescente da existência dos impactos da discriminação. Ela fala sobre as questões climáticas, né, que isso trazem novas ameaças às bibliotecas, então que precisa ter uma adaptação. Ela fala também da aprendizagem ao longo da vida, né, que já que não existe um único trabalho para toda a vida, então que as bibliotecas deveriam intensificar atividades de aprendizagem como uma resposta, né, a essa demanda. E que as desigualdades se aprofundam, então ela coloca com a tecnologia, criando novas possibilidades para quem tem acesso, a distância entre eles e os que não têm, aumenta o risco de confinar grande parte da população à pobreza, a menos que as ações sejam tomadas. O que, para mim, conflita um pouco com o virtual veio para ficar, né? Quer dizer, a gente vai ter que ter um pouco de tudo. E estou trazendo isso para vocês também pensarem, né, nos alinhamentos disso com Portugal. Para mim, o pensamento, né, embora eu participe ativamente da IFLA, é um pensamento que é muito distante da nossa realidade da América Latina e do Caribe, sabe? É bem distante. Assim. Adriana, de facto... As diferenças existem no mundo, existem dentro dos próprios países, não é? A nossa realidade portuguesa também é muito diferente de região para região. Aqui em Portugal, quando a pandemia nos fechou em casa, as bibliotecas fecharam, mas depois também foram as bibliotecas as primeiras a abrir as portas. E encontrar soluções e alternativas para conseguir manter a ligação e a proximidade com as pessoas. Portanto, este virtual veio para ficar, de certa forma veio para ficar, mas a relação e a proximidade, ainda hoje de manhã eu falava sobre a proximidade, a importância da proximidade que os nossos serviços têm com o público, é uma coisa que transcende também a questão do virtual. Esta nova realidade do híbrido, do digital, que nos facilita neste momento esta conversa com a Adriana e na qual nós podemos aprender tanto também, não é? Mas depois, por outro lado, a manutenção do presencial, da proximidade com as pessoas, que vai continuar a existir, e lá está, e dentro do espaço da biblioteca ou no serviço da biblioteca em qualquer lugar. Portanto, é de facto, e as diferenças estão aí no mundo e nas bibliotecas também, portanto, é mesmo isso, sim. Eu acho que, obrigada, querida, pela sua intervenção. Eu vejo assim que, eu fiquei olhando isso e me põe a pensar
que prioridades que eu acho que sim, o virtual e o híbrido, né, veio para ficar. Eu mesma, tem coisas que eu achei que eu jamais faria, né, virtualmente, como, por exemplo, aula de inglês. Para mim, eu achava assim, uma coisa horrível ter aula de inglês ou qualquer aula pela internet. Hoje eu acho o máximo, porque viabilizou eu poder fazer o inglês, né? Porque eu não pego trânsito, tá? Então, assim, existem coisas que, de fato... Mas, pensando como biblioteca, se você tiver que priorizar, né? Eu acho que é essa a questão. Pensando nas populações que você atende, que são tradicionalmente as mais vulneráveis, né? Aqui no Brasil, biblioteca, salvo muitas exceções, algumas exceções, são para as classes menos abastadas, sempre foram. As pessoas mais carentes é que vão às bibliotecas, né? Então, eu fico pensando, essas tendências, né, me faz a pensar as minhas prioridades sempre, né? Enfim. E aí, me valendo, né, de alguém que eu sou apaixonada, que é um português, né? O Boaventura de Souza Santos, acho que aqui não dá para ver muito aqui o nome, né, que é o texto que ele fez da cruel pedagogia do vírus, né? Eu me ponho a pensar também que, de fato, nós estamos aprendendo com isso, né? E, como bibliotecas, o que, de fato, a gente tem que fazer? O que, de fato, é o essencial? Né? Porque tudo a gente não vai poder fazer, né? A gente não consegue. Mas o que de fato, o que é o mais importante, né? Então, o Boaventura, ele coloca algumas coisas assim, eu não vou ler tudo aqui, que acho que já está acabando meu tempo, senão não vai ter tempo de debate, mas eu acho interessante que ele coloca assim, a gente fica tão alarmado, claro, tem que ficar com a pandemia, mas a gente tem 7 milhões de pessoas morrendo por ano por conta da poluição. E isso fica diluído, né? Então, a gente começa... ele coloca também essa questão de que as pandemias não matam tão discriminadamente quando se julga, que o modelo que a gente vive não tem futuro, o fracasso aí dos países, né, em lidar com a pandemia, reafirma uma vontade de dizer que o Estado, então, não serve para nada, mas, ao mesmo tempo, se não tiver no Estado, quem vai cuidar? Né? Quem vai cuidar das pessoas sem um interesse comercial? Né? A gente está numa discussão aqui no Brasil sobre a privatização dos Correios. Né? Correio no Brasil é uma empresa que chega no meio da Amazônia. Você acha que alguma empresa vai querer levar uma carta para uma pessoa ribeirinha no meio da Amazônia se não tiver lucro? Então, é tudo isso. Né? O que a gente vai defender? Né? E pensando naquela imagem, trazendo para o Brasil lá, dos apoiadores do Bolsonaro. O que a gente está aprendendo com isso? Quem somos, né, como sociedade? Né? Para onde que a gente quer ir? Né? E como que a gente vai se posicionar perante tudo isso? Né? Porque, de fato, uma das coisas que eu vejo que cada vez está mais esgarçada, é você falar de política. Então, aqui está muito polarizado, você fala de política, já a pessoa já... Eu não quero falar de política. Ai, não podemos falar de política. O bibliotecário também, ele quer ser asséptico. Ai, eu não falo de política, eu sou super técnico. Não, gente, se você não falar de política, se você não fizer política, você não vai ter uma biblioteca, você não vai ser um bibliotecário. Né? Você tem que estar nesse meio para transformar. Porque eu acho que as bibliotecas, eu gosto muito daquele slogan da ALA, que fala: bibliotecas transformam vida. Transformam mesmo, mas você tem que fazer isso acontecer. E, finalizando, eu acho que o chamado realmente é a questão da vacina, da proteção social, né? Eu acho que a gente tem que defender que as pessoas tenham proteção social, seguro social, para poder viver, né? Poder viver e poder resgatar, né, os seus sonhos, os seus planos, e informação, que isso não é uma diretiva da CEPAL. A CEPAL fala vacina para todos e todas, e a proteção social, e eu colocaria a informação, né, como um insumo necessário que a gente consiga fazer com que as pessoas consigam decodificar essa informação. A gente fala muito de leitura, mas o que as pessoas aprendem com essa leitura? Aqui no Brasil, nós temos uma sociedade com alto índice de analfabetismo, né, funcional.
Então, são alfabéticas, elas decodificam letras, decodificam as palavras, mas não compreendem as palavras. Então, acho que a biblioteca... Não, quem não, se não as bibliotecas, para ter essa paciência, essa vontade de fazer com que as pessoas entendam o mundo, fazer com que as pessoas, né, falando de Agenda 2030, que nós habitamos esse planeta e que não tem plano B para esse planeta. Não tem plano B, é este planeta. Então, a gente construir com isso, né? E aí eu deixo um pensamento meu, né, que eu acho que nesse momento de pandemia, né, é ainda mais crucial que a gente empreenda os esforços para atender as populações em vulnerabilidade. Se você não tem recurso para tudo, olhe para aqueles por quem poucos vão fazer, ou ninguém vai fazer, né? Então, a gente tem que criar uma atmosfera propícia para exercitar a solidariedade e a empatia, tornando-se em locais de escuta, diria, afetiva e ativa, para acolher uma comunidade que vive um momento sem precedentes de perdas significativas. Embora os protocolos sanitários, incluindo o distanciamento físico, devam ser cumpridos, eu acredito que nós possamos estar afetivamente próximos como estamos agora. E eu agradeço. E estou à disposição aí de vocês. Obrigada, Adriana. Tomei nota aqui de uma série de ideias que partilhou connosco durante esta hora e meia. Não sei se cheguei, não era isso que vocês queriam escutar, não sei. Chegou. É sempre importante percebermos outras realidades, não é? E aqui também em Portugal deparamos com uma série também de questões que a pandemia levantou, não é? A questão do acesso digital, os nossos próprios medos enquanto profissionais, abrimos a porta, não abrimos, de que forma é que abrimos, como é que é feita a consulta dos documentos, e depois o poder ver as pessoas à porta a quererem entrar nas bibliotecas, a quererem estar connosco, e aí tudo vira de uma forma diferente, porque nós profissionais termos medo se as próprias pessoas estão à espera para entrar. Portanto, e tudo muda um bocado aqui na nossa cabeça, e de facto é muito importante pensarmos nisto que a Adriana falou, a questão da educação para a leitura, porque também é importante, as bibliotecas também são livros, são tudo o resto que existe de inovação, de tecnologia, do querer fazer, do bem-estar, a questão da saúde também, a saúde psicológica que também nos envolve no dia-a-dia do trabalho que fazemos, mas os livros também estão lá, como sempre estiveram, e os livros são importantes para o espírito crítico, lá está, para nós olharmos para a sociedade e podermos levantar questões e fazermos com que a sociedade se transforme num mundo melhor, e isso é muito importante, desmistificar esta ideia de biblioteca que trazemos connosco durante tanto tempo e incentivar este papel do bibliotecário, um papel ativo, um papel de alguém que questiona, de alguém que chama a sociedade e a sua população também às perguntas e a questionar, é muito importante. E olharmos de facto para a nossa comunidade, que comunidade é esta que servimos, não é? O que é que ela precisa? As comunidades são diferentes, nós em Portugal teremos retratos muito diferentes no nosso país, com necessidades bastante distintas, zonas mais rurais, zonas mais urbanas, de facto com necessidades diferentes, e a biblioteca pode, através das parcerias que estabelece com as outras organizações dentro das comunidades, fazer coisas fantásticas que já têm estado a fazer, e que cada vez mais, e a pandemia fez de facto aqui um clique em nós olharmos e pensarmos, não podemos estar parados, temos que fazer coisas, e fizemos, e isso de facto é muito, muito bom, e temos que continuar. Portanto, agradecer à Adriana, não sei se alguém tem alguma questão que queira colocar, aqui os colegas que estão ainda connosco, temos 19 participantes que queiram colocar alguma questão que tenha ficado por saber. Vamos ver. Parece que não, estão em silêncio conosco. Eu vou mostrar aquele videozinho bem rapidinho Boa, daquele sim. livro. Eu tirei porque eu achei que poderia ter alguma... Então assim vamos ver. Então, vou mostrar aqui para vocês. Só um minutinho. Agora ele enterrou aqui.
O que não quer? Damos tempo aos colegas também de pensarem em alguma questão que queiram Isso, colocar, alguma coisa que queiram saber, até dos projetos e comparativamente aos projetos e às coisas que temos feito nós em Portugal durante a pandemia. Eu acho que eu vou pedir para você passar aquele que eu te coloquei no chat, que aqui eu não estou conseguindo. Então, vamos lá ver. Se eu consigo puxar aqui. Eu vou por aqui, ó. De novo, aqui no chat. Ok. É um livro que foi feito aí chamaram-se vários ilustradores, né, para falar um pouco sobre a pandemia, né, os ilustradores e pessoas que escrevem para literatura infantil e juvenil, para mim são gênios, né, que eles conseguem sintetizar com tão pouca coisa assim. Vamos ver se eu consigo compartilhar. Não estão a ver ainda, não é? E agora, estão a ver? Tá vindo. Estão a ver, Adriana? Sim? Sim, sim, sim. Então, são as ilustrações, né, desse livro que chama Cores da Quarentena, tá dentro do YouTube para vocês verem. Tem até uma musiquinha que toca. É isso. É muito lindo, né? Eu adoro. Eu adoro. Eu acho que dá uma coisa na alma, né? Muito obrigada, Adriana. Eu que agradeço. Por Obrigada. favor, partilhar o URL no chat. Ok. Eu acho que deixei isto. Não estão a ouvir o som, pois não? Não. É que continuo aqui a ouvir o som. É lindo, né? Estou vendo aqui a Suzana falou fantástico. Não, realmente é muito lindo. Foi uma coisa assim, quando eu recebi que eu vi que eles tinham feito, nossa, aquela coisa que chego a chorar, porque é muito lindo. Então tá, querida gente, muito obrigada, mande um Muito abraço. obrigada também. Obrigada pela companhia de vocês, pela escuta, e me coloco à disposição. Muito obrigada para a pela próxima. partilha. Vamos ter acesso à sua apresentação depois, onde tem esses links todos, Adriana. Podemos reencaminhar para nós para partilharmos com os participantes. Ok, muito bom. Muito obrigada a todos também, a presença, a Adriana, e contamos em breve ter mais novidades aqui dos nossos webinars da DG Lab. Portanto, continuam connosco. Muito obrigada. Um beijinho, Adriana, e até à próxima. Beijo a todos. Beijinho, Tchau, beijinho tchau. para todos. Muito obrigada.